Graça e paz. Graça e paz. Livro de Isaías. Pega a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia de papel, de preferência. Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Versos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Você vai ler assim: porque um menino nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pai, obrigado por tudo. Entendemos que é o teu Espírito que passeia no meio de nós. Entrego toda a igreja nas mãos do teu Espírito, e que seja notório a sua presença em cada centímetro quadrado desse prédio. Visita as crianças lá embaixo, visita os adolescentes, cuida do Márcio onde ele estiver, guarda o que é nosso, e acionamos anjos ao nosso redor. Para o Senhor entregamos as nossas expectativas, as nossas ansiedades, te desfazemos das nossas crenças, para que o Senhor venha rodear a nossa estrutura quantas vezes for necessário e derrubar as nossas muralhas, as nossas fortalezas, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos finalizando esse mês todo o processo das mensagens sobre governo. O Márcio falou, a Anne falou, quarta passada o Márcio falou, né? E aqui eu quero ter esse privilégio de finalizar esse propósito sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a nossa história. Vamos começar aí uma nova empreitada, né? O segundo semestre está chegando, expectativas, projetos, mas eu quero falar sobre o governo de Deus, sobre o papel de Jesus nesse processo todo que nós estamos vivendo. Curiosamente, essa profecia foi lançada quase 700 anos antes de Jesus vir na barriga de Maria. E curiosamente, a profecia não está no tempo futuro, e também ela não está no tempo passado. O princípio do texto, o princípio exegético do texto diz: o governo está. Quando nós observamos as três esferas, o Márcio falou muito bem disso aqui, isso é matéria das nossas escolas. Nós temos uma ordem biológica que rege o nosso corpo, nós temos uma ordem moral, inteligência, consciência, entendimento, né?
a divisão de Tessalonicenses 5, 23, 24, Deus de paz o santifique espírito, alma e corpo. Então nós temos leis que governam o nosso princípio biológico, temos leis que revigoram e governam o nosso conceito moral, a nossa consciência, o nosso intelecto. E tem leis, e essas leis são imutáveis, que governam o mundo espiritual. Existe um processo no mundo espiritual tão real, não sei se eu consigo passar isso em palavras, mas tão real, tão vívido, tão sinestesicamente tocável, que o mundo natural ele caminha conforme o mundo espiritual. Seja feito na terra assim como é no céu. Então, o padrão que nós vivemos, isso independente se você acredita nisso ou não, se você é crente ou não, se você tem fé para isso ou não, o padrão que rege, Anne, o nosso mundo moral e biológico é determinado pelo mundo espiritual. Ponto. Salmo 89, versos 13 e 14, fala que a base do trono de Deus é justiça e juízo, é firmamento. 100% confiáveis, 100% imutáveis. Então, o que nos rege é as leis espirituais que Deus determinou para todas as áreas. Numa linguagem profética de Isaías, ele disse que esse viria e estabeleceria o seu governo, o reino. Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o reino. Nós fazemos parte de um reino. A igreja cristã, né, apostólica, protestante, ela faz parte de um reino. E anote no seu caderno aí, querido: reino não é democracia. Reino, você não consegue fazer emendas para adaptar o seu estilo de vida. Reino, só um manda. Reino tem os seus valores, as suas leis, os seus fundamentos. O reino de Deus é governado por um rei, que segundo a profecia está assentado nesse trono. Ele comanda tudo, ele governa tudo. Não tem como eu adaptar o meu estilo de vida ao reino, é o contrário. É o reino que você tem que adaptar em você. Compreendeu? Uma das maiores armas de Satanás é fazer essas adaptações, fazer esses processos, dizendo assim, mudando. Não consigo hoje, assim, se você fala em pecado, parece que chega a doer nos ouvidos. Então não fala mais de pecado. Então mudou um pouco o conceito. Não mudou, pecado é pecado e acabou. Romanos deixa bem claro que se eu errar eu morro, acabou. Isso é a lei do reino. Compreendeu? Mas a lei do reino, o processo do governo de Jesus sobre toda a terra é estabelecido debaixo do caráter dele. Ele é o padrão do reino. Ele é o padrão das 7 influências da sociedade. Ele é o padrão da família. Ele é o padrão da economia. Ele é o padrão da ciência. Ele é o padrão da mídia, das artes. Ele é o padrão das religiões. Ele é o padrão dos governos. Ele é o padrão. Ele não tem como eu me adaptar, fazer assim, vamos dar um jeitinho. Não, ou é assim ou não é. A Bíblia é bem clara sobre isso. Ou você crê ou você não crê. Não tem essa adaptação. Então, é um negócio assim que, quando você estabelece, quando você fala de governo, não é bem assim, não é assim, acabou. A Bíblia está dizendo, o seu governo, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, ele sustenta, ele se responsabiliza. Aquele que chama é fiel para cumprir a promessa até o final. O reino de Deus não é quem chega primeiro, o reino de Deus é quem chega. Compreendeu? O reino de Deus não é uma competição. Viver o reino de Jesus não é quem se esforça mais para chegar primeiro e ganhar um pirulito no final. Não, o reino de Deus é quem chega. Paulo deixou bem claro: olha, eu não fui um dos melhores, mas eu cumpri a carreira. Aquilo que eu fui chamado eu fiz. Eu combati o bom combate. Aquilo que quis me parar não conseguiu. E ele estabelece: eu guardei a fé, porque o que me faz enxergar o reino é a fé em Cristo Jesus, o Salvador da minha alma. Ele governa, Will. Ele é a pedra angular.
Ele é a viga mestra. Ele é a essência de tudo que eu sou e tudo que você é. Muita gente entende, Anne, que o mundo o anticristo já veio reinar, o mundo está destruído, o mundo é essa desgraceira. Não é não. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Deus ainda não perdeu o controle de nada. Ele ainda não abriu mão de nada. A graça está hoje nos chamando ainda para o seu reino. Ele ainda nos quer, você ainda faz parte. Ninguém tomou o seu lugar lá não, o teu nome ainda está lá. Ele diz assim, persevera, o governo está sob o meu comando. Você está nas minhas mãos. Sou eu que gerencio tudo, eu que estabeleço tudo. Nem o inferno pertence a Satanás, entenda isso. Compreendeu? Eu já falei isso aqui, vou repetir. Se você não quiser ir para o céu, fique em paz. O inferno é uma das expressões de amor de Deus. Consegue enxergar assim? Não consegue não? É ou não é? Deus olha para nós e diz assim, você não quer vir para o céu? Não, não quero, o céu vai ser chato, vou cantar lá 24 horas, santo, santo, santo. Não, é ruim de chuva, não quero ir lá. Não quero. Deus fala assim, então tá bom. Eu te amo tanto, seu infeliz, tanto. Seu desviado. Que eu não vou deixar você desabrigado na rua. Eu fiz uma casa quentinha para você. Ele governa. Os demônios, eu mexo com libertação, vocês me conhecem. Os demônios, eles batem continência. Satanás, ele só pode fazer exatamente, milimetricamente, aquilo que é determinado a ele, mais nada, porque ele sabe que Deus governa. E ele sabe que aquele que tem a marca da promessa, que é o pendão do Espírito, segundo diz Paulo na carta aos Efésios, o mal, ele pode te sondar, fazer barulho, bater as panelas, mas ele não pode te encostar, por quê? Porque você tem um governante, ele te governa. Ele governa as suas emoções, ele governa a sua estrutura, ele governa a sua família, ele governa o seu destino, ele governa o antes e o depois, ele governa os filhos dos filhos e os filhos dos filhos até 1000 gerações. É dele, você não consegue fugir dele, ele governa tudo. A Bíblia deixa bem claro, ninguém detém a obra santa. Quem poderá contra o braço forte do Senhor? Ele tem tudo, ele governa tudo, ele estabelece tudo. Tudo é ele, tudo é dele, tudo por ele. Paulo, quando entendeu isso, ele cantou. Não tem como entender, não tem como largar a mão. Não, eu quero ele. E eu não consigo acreditar que ainda tem pessoa que fica patinando, acreditando que dadinho fala, mapa fala, palavra fala, imagem fala. Eu não consigo acreditar que tem pessoas que ainda entendem que quem governa os mares é Iemanjá. Não é não, quem governa os mares é Jesus. Ei, escute. Tem gente que entende que tem os deuses do trovão. Não, a Bíblia diz que a voz dele é como de um trovão. Ele governa. Tem gente que crê que tem demônio. Não, a potestade do fogo. Sai daí, queridão, porque o fogo vem dele, os seus olhos como chama de fogo. Ele domina tudo. Ele está em tudo. O governo está sobre os seus ombros. O desejado das nações, o aguardado da nossa alma, o acalmador das nossas tempestades. O governo está sobre os seus ombros. Escute, pastora Anne, ele governa toda a educação. O governo dele, olha só, o governo dele é maravilhoso. Na educação, o sistema educacional de uma nação, a base é ele, porque a Bíblia diz, Provérbios capítulo 9, diz que ele criou a sabedoria, fundamentou a terra em 7 colunas. Pode abrir sua Bíblia se você quiser, Provérbios capítulo 9, estava meditando isso hoje.
A Bíblia diz, educação, ele governa todo o sistema educacional. Ei, quem governa o sistema educacional, não sei se estão me assistindo, não estão esses dois que estão aí, não é isso não. Quem governa, quem criou a educação, quem ensina, quem é o mestre por excelência, quem é o governador maravilhoso, aquele que governa a sabedoria é Jesus. É Jesus. Ele que instrui, ele que ensina, ele que direciona. Ele é a sabedoria, a delícia, o arquiteto. Ele é aquele que faz tudo. Ele é aquele que nos direciona. Ele é a resposta de todas as nossas ansiedades. Ele é que estabelece o sim e o amém. Então em Provérbios capítulo 9 você vai ver que ele estabeleceu a terra sobre 7 colunas. A sabedoria fundamentou sobre 7 colunas a terra. Você vai ler isso aqui, sobre 7 colunas. E aí eu fui meditar, falei, quais são essas 7 colunas? Que 7 colunas é essa? 7 fala da pessoa de Jesus, de Deus. E eu fui entender isso aqui, e eu achei essas 7 colunas sobre a educação, o sistema educacional. Agora vocês vão pular de alegria. Eu achei isso lá na carta de Tiago. Escute só que lindo isso aqui. Quando eu li isso aqui, eu dei um glória tão grande no meu apartamento, que o meu menino até pulou do sofá. Eu comecei a ver aquilo e falei assim, quais são esses 7 fundamentos? Aí diz assim, Tiago, pode abrir sua Bíblia, Tiago capítulo 3, verso 17, joga aqui nesse negócio bonito aqui, Tiago capítulo 3, verso 17, diz assim, a sabedoria, porém lá do alto é primeiramente pura, primeira coluna, segundo pacífica, segunda coluna, depois indulgente, terceira coluna, tratável, quarta coluna, está lá, plena de misericórdia, quinta coluna, de bons frutos, sexta coluna, e sem fingimento, é imparcial, sem fingimento, 7 colunas. Todo o sistema educacional está fundamentado e governado sobre o processo dele. Ele é o mestre por excelência. A educação não pertence a esse sistema maluco aí não. Ele faz parte de todo o alfabeto. O que ele diz? Eu sou o alfa e o ômega. Ele faz parte de todo o numeral de 1 a 9. Quer ver? 1 ele é a unidade. No 2 ele é o testemunho. No 3 ele é a trindade divina. No 4 ele estabelece como os fundamentos da criação. No 5 ele é a razão de toda a graça, os 5 ministérios. No 6 ele é o criador do homem. No 7 ele é os 7 Espíritos de Deus, os 7 castiçais que andam no meio das 7 igrejas. No 8 ele é o recomeço, porque quando você o aceita, ele recomeça novamente a sua vida. No 9 ele é a raiz, a videira que nós estamos enxertados, que gera os frutos do Espírito, os dons do Espírito. No 10, querido, ele é a essência de toda a lei, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 22. No 11 ele é o recomeço, o companheirismo. Ele é o nosso companheiro, ele é aquele que caminha com você na estrada de Emaús e diz assim para você, volta, não saia de Jerusalém até que você seja revestido do alto. E o 12 ele é o fundamento do reino, ele é a pedra angular de esquina, ele está em todas as ciências, ele é o médico, ele é o professor, ele é o historiador, ele é o contador, ele é o arquiteto, ele é o engenheiro, ele é o cantor, ele é o artista, ele é o inspirador, ele é o filósofo, ele é o antropólogo, ele é o zoobotânico, ele é o jardineiro, ele é aquele que estabelece, ele os criou, ele governa tudo. Ele governa tudo. Ele me dá uma identidade, ele me deu um propósito. O governo está sobre os seus ombros. Está. Ele é o Deus forte das artes. Ele governa as artes. Cantores, músicos se inspiram nele. As canções são dele. Ele é a criação das cores. O arco-íris é dele. O arco-íris não é essa bagaceira que estão falando aí não. O arco-íris é a maior aliança feita com o homem nessa terra, provando que ele ainda te aguarda. Está entendendo? Ele governa as artes. Ele é o sussurro das letras. Ele é os contornos dos quadros, o pincel. Ele governa. Ele é o conselheiro da economia.
Ele é que sustenta. Escute o que eu vou dizer. Quem é governado por Ele, Vanessa? A economia, eu falo de dinheiro, de bens, de prosperidade, de processos. Vocês ofertaram aqui, dizimaram. Mas eu vou, com todo o respeito, debaixo da sua autoridade. Ei, não sei o que falaram de dízimo e oferta para você. Só que é você que está devolvendo 10, bonitão. É Ele que deixa você ficar com os 90 dele. Tu está entendendo? Vai murmurar porque você não consegue ofertar? Economia. A maior oferta já foi dada. Deus sempre vai dar o exemplo. Deus está sempre um passo à frente. A maior oferta foi feita na cruz do Calvário por você. Ninguém ganha de Deus no ato de dar. Quer investir seu dinheiro não é em Bitcoin, não é nessas coisas aí fora não. A ganância, a Bíblia diz, quanto mais eu penso em dinheiro, mais ele foge de mim. Investir dinheiro em terra fértil, investa no reino. Ele é o Deus forte da economia. Ele que sustenta tudo. Ele diz, minha prata e meu ouro. Ele diz, eu dou, eu levanto e abato. Impérios inteiros se levantaram. Gente milionária se levantou. Mas ele mesmo diz que eu dou e eu tiro. No cântico de Ana, quando recebeu um menino, ela falou, o Senhor dá e o Senhor tira. Ele fundamenta a economia de uma nação. Você quer levar a economia de uma nação, governantes, para o frangalho? Tire Deus do negócio. Eu falei ontem e vou repetir. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Se você tirar a planta da terra, ele morre. Se você tirar Deus da sua vida, você morre. Nós somos enxertados, nós fomos presos nele. É Ele, é a seiva, a oliveira verdadeira. É Ele que nos sustenta. Uma nação, a economia de uma casa, de uma família, de uma cidade está sustentado nele. Ele é o conselheiro, o governo da economia está sobre ele. Sistemas bancários inteiros faliram. Nações poderosas faliram. Mas aquele que está em mim jamais será abalado, diz a Escritura, porque Ele governa. Chama Deus para ser teu sócio. Está entendendo? Quero ver se você tem coragem suficiente para você chamar Ele para ser teu sócio. Vem, Senhor, ser meu sócio e caminhar nos princípios que Ele estabeleceu. Quero ver se você tem coragem suficiente para entregar os seus negócios na mão dele. Ou você faz isso, ou você é um hipócrita. Porque tudo que nós temos de bens, tudo que nós temos de valores, vem dele. É dele. Chama ele para ter teu sócio. Vem, Senhor, seja meu sócio. Manda embora gente que não presta. Para de ficar fazendo associação com gente que não funciona, que não tem os mesmos valores com você. O nome disso é julgo desigual. Julgo desigual não é você casar com um ímpio, não. Julgo desigual é tudo aquilo que você vive com uma pessoa que não tem os mesmos valores e princípios que você vive. Como que pode você querer que ele governe o seu filho, querer que governe a sua casa, querer que governe o seu carro, mas você não entrega o governo das suas finanças na mão dele? Conversa é essa? Fala para mim. Quem mantém pastores, líderes, empresários que aqui estão, uma nação de pé, são os ricos. Os ricos são geradores de emprego. Governo só gasta, governo não gera nada. Quem gera são os homens de valor. E eu vou dizer um princípio bíblico: o céu não tolera desperdício. Aprenda isso. Ele vai investir em quem tem os valores e princípios dele. Deus não tolera desperdício. Você ainda não ganhou, você não está pronto. E quando Deus começa a te preparar, você sapateia igual criança. Ele está dizendo, deixa eu governar aqui também. Deixa eu levar esse negócio aqui. Deixa eu pôr minha mão aqui, deixa eu fundamentar aqui. Deixa eu ser teu conselheiro, deixa eu ser teu Deus forte na economia. Ele é o Deus forte da religião, Ele é o autor da vida. Ele governa a religião. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as ciências conhecidas, filosóficas que você aceita, saiu daqui. Isso são as adaptações
Ah, eu não aceitei, não gosto disso aqui, eu vou abrir, né? Igreja, vamos falar de igreja, vamos falar do nosso quintal aqui. Não gostei, vou embora, vou abrir uma igreja para mim. Parece que vem assim uma unção de Absalão. Absalão aqui, Absalão ali, Absalão lá. Não tem? Tem uns trem assim? O pastor dá aquela chacoalhada, aquela escovada. Não, acabou meu tempo, eu vou embora. Não saia de onde Deus te colocou. Não vai atrás daquilo que Deus mandou embora. Não traga de volta aquilo que Deus já separou. Não ressuscite aquilo que Deus já matou. Perca para ganhar. Entendeu? Ele governa a religião, as igrejas dessa cidade. Tem muito pastor sem vergonha aí batendo biela mesmo, porque os caras não querem arrumar vida. E já já eu vou dar uns gritos aqui, eu vou orar e vai dar uma chacoalhada. Tem muita gente sem vergonha que não quer consertar a vida, porque quer viver daquele jeito, fazendo adaptações. A Bíblia deixa bem claro que isso nunca vai funcionar. Eclesiastes capítulo 9, verso 8. Seja alvas sempre as suas vestes. Escute, Deus te dá vestes brancas, é sua responsabilidade mantê-la branca. Não jogue sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre o sistema da igreja a sua responsabilidade. Não seja menino a tal ponto, não seja tolo a tal ponto. Ele governa o sistema religioso dessa cidade. E eu profetizo mesmo, quem não gostar, não há problema nenhum, vai orar, não tem problema não. Mas eu profetizo que Deus vai passar a régua em uma série de fatores. Está na hora de Deus abalar o que é abalável, para estabelecer os fundamentos inabaláveis da sua verdade. A Bíblia deixa bem claro, Jesus falou, eu sou a pedra de esquina, a pedra angular, Andréia. Aquele que cair sobre mim se despedaçará, mas ele nos monta de novo. Mas aquele que conhece a pedra cair e esmiuçará, perderá a vida eterna. É melhor você, querido, viver mancando com a coxa, mancando, sustentado por ele, do que você viver correndo dele. E cuidado para Deus não tocar nas suas pernas, viu? Porque você é muito homem, muito mulher para sair correndo das responsabilidades. Mas Jesus vai te encontrar lá no Val de Jaboque e vai te dar uma cintada nas coxas, que você vai ficar mancando. Deus prefere você andando errado, todo torto na presença dele, do que correndo dele. Todo troncho. Chega de correr. Ele governa a religião, ele governa a educação. Os três sistemas dessa cidade e do nosso país: o sistema legislativo, executivo e judiciário. Escute o que eu vou dizer. É ele que fundamenta. Ele é o nosso legislador. Compreendeu? Ele é o nosso legislador. É ele que legisla as leis que moralmente nos conduzem. É ele. Ele é o executor. É ele que estabelece os limites da execução de todas as leis para nós. E ele é o nosso juiz. Ele é o justo juiz. E a impressão que passa é que há uma injustiça pairando no ar. A impressão que dá, parece que o mundo está ganhando e a igreja perdendo. A impressão que dá é que a injustiça está sendo levantada com bandeiras enormes, todo mundo gritando e o justo perecendo. É falha essa conversa, porque ele ainda é o nosso justo juiz. É ele que rege o sistema legal dessa cidade. Promotores, juízes, delegados, assistentes sociais, aquela pessoa que cuida das crianças, como é que é o nome? Conselho tutelar, promotores, desembargadores, todos que estão me ouvindo aqui, todos que estão sobre essa cidade. O sistema judicial dessa cidade é governado por ele. Lembre-se, o mal tem um limite. E hoje Deus fala aos nossos corações em alta voz: chega disso. Ele vai abalar as estruturas desses governos que nós estamos vivendo.
essa névoa vai dispersar, a conversa vai ser no andar de cima. E eu hoje faço uma denúncia dizendo: Deus, seja o nosso advogado e o nosso justo juiz. Eu invoco hoje uma audiência nos tribunais do céu, para que o Senhor julgue a causa dessa cidade, julgue a causa do órfão, da viúva e do injustiçado. Que o Senhor chacoalhe todas as estruturas, que a terra deu seus mortos. Ele é o justo juiz. O governo está sobre os seus ombros. O governo dele é maravilhoso. O governo dele é de conselhos poderosos. O governo dele é de força. O governo dele é de paz. O governo dele é de princípios de autoridade. Ele governa a educação. Ele governa os sistemas de governo. Ele governa a mídia, ele governa as artes, ele governa a religião, ele governa a economia. E agora eu quero encerrar. Ele governa a família. Escute. Ele governa a família. Primeiro, ele estabeleceu o conceito correto de família. Pai, mãe, filhos. Ele estabeleceu o conceito correto de moral familiar. Macho, fêmea. Ele estabeleceu o governo familiar. Sacerdócio masculino, sabedoria feminina. Os filhos caminham nesse trecho. Ele estabeleceu a autoridade familiar. Quem manda é aquele que tem Cristo, o sacerdócio por excelência. A família jamais vai ser deturpada. Sistema nenhum vai comandar, dirigir ou impor qualquer outro princípio bíblico para a igreja que não seja o que Deus estabeleceu. Eu sou um indivíduo, eu pertenço a uma sociedade, eu faço parte de uma comunidade, eu tenho nome, eu não sou neutro, eu não sou avoado, eu não sou letra de alfabeto e nem tabela de cor. Meu nome é Ronaldo, está escrito lá no livro da vida. O nome da minha esposa é Caroline, está escrito no livro da vida. Os meus filhos têm nome. No céu não entra neutralidade. No céu não entra ociosidade. No céu entra indivíduos que têm a marca da promessa. Na minha casa entra os valores morais, porque Ele governa. Na minha casa o sangue dos umbrais estão nas portas. O meu filho, ele me atende pelo nome, não por princípios de neutralidade. A minha filha, ela fez aniversário segunda-feira, ela comemorou 11 anos porque ela me pertence, ela é minha filha. Ela não é um gênero qualquer, ela é uma menina linda que tem 11 anos e que vai se casar com um homem e vai ter família, e Deus vai frutificar a história dela até 1000 gerações. Ele governa a família. Compreenderam? Na minha família e na família bíblica não se estabelece dúvida alguma. Cada um tem um papel definido. Criança tem que caminhar nos princípios que os pais estabelecem, não no que o governo impõe e o que a televisão ensina. Se a televisão ensina, desliga ela. Se a escola que teus filhos estão estudando não estão caminhando no mesmo valor, tire ele de lá e põe outra. Proteja o que é seu.
Guarde o que é seu, porque Ele governa a família e nós vamos ter que prestar conta disso. Ele governa a sexualidade da família. Sexo dentro do casamento. Casamento virgem. Ele governa a identidade do indivíduo na família. Criança não pode ser qualquer coisa não. Criança tem que ser criança e acabou. Não tem esse negócio de seja quem você quiser. Seja quem Deus estabeleceu para você ser. Deus não erra na fórmula. Deus não errou na fórmula. E Deus jamais errará na fórmula. Ele criou macho e fêmea. O sangue pode escorrer na canela, mas continua sendo o quê? Macho e fêmea. Homem, mulher, filhos. Ele governa a família. Ninguém pode vir lá de fora, seja quem for, Anne, promotor, juiz, deputado, seja quem for, senador, esses doidos e tudo, ninguém pode chegar para nós e dizer assim, tem que ser assim, não. É assim porque a Bíblia determinou. Quem governa a minha casa é Jesus. É Ele. Defenda o que é seu, querido. Defenda. Que conversa é essa? De menino querendo ser isso e ser aquilo. Para com isso. Que conversa é essa? De que um pai e uma mãe não pode ter mais autoridade sobre o filho. Arruma esse negócio, ele governa a família. Que conversa é essa? Que tem que fazer tudo que a criança faz para não contrariar. A criança tem que ouvir não, não vai, não pode, não fica, não vai funcionar assim, não, porque Deus diz não para nós, e é o não que molda o nosso caráter. Provérbios capítulo 20, verso 27, são os castigos. Perdão, verso 30, são os castigos que saram a nossa maldade e os vergões das feridas que moldam a nossa alma. Que conversa é essa? Acabou. Chega. A igreja pertence ao reino. E o reino de Deus tem ordem. O reino de Deus não é essa bagunça que estão falando aí, não. A igreja não é essa bagunça que estão fazendo, não. Estão fazendo da noiva como se fosse uma amante, uma prostituta. Não, a noiva, a Bíblia diz que ela é imaculada. Ei, e mexe com a noiva para ver se você não desperta a ira do noivo. Ele governa a família. Ele estabelece os fundamentos da família. E essa conta nunca vai fechar. Nunca. Por quê? Porque o princípio da criação se estabelece. Isso grita dentro do homem. Ele governa as famílias. E a Bíblia diz que esse governo só aumenta. O reino de Deus nunca ninguém vai poder parar. Ninguém vai poder, as duas instituições que têm a origem no céu, que é a família e a igreja, porque a igreja só vem depois da família, o governo só vem depois da família, os valores só vêm depois da família. Deus criou a família e criou a igreja. Podem bater, podem falar, pode censurar, pode mandar matar, pode processar, pode pofar, pode gritar aqui na frente, não tem problema não, queridão. A Bíblia diz, o governo dele só aumenta. Quanto mais você bate no crente, mais ele cresce. Quanto mais você bate na igreja, mais ela cresce. Quanto mais você põe dúvidas e questões na igreja, mais ela se estabelece. E não tem jeito, o mundo vai dar volta. O negócio parece que a coisa está de ponta cabeça, mas quem é que eles chamam depois para vir ajudar? Os crentes. E ele governa tudo isso. E eu vou finalizar dizendo, a sua família pertence a ele. Resgate seus filhos, resgate os valores. Nós somos dele, pertencemos a eles. Vamos voltar para ele, nós saímos dele e ele está nos chamando de volta. Nós estamos indo embora, nós vamos viver aquilo que Deus estabeleceu, um governo sem fim. Nós somos dele, pertencemos a ele. O seu reino firmado sob juízo e justiça. Eu tenho um nome e uma identidade. Eu faço parte de um governo. E eu quero orar com você. Acabou essa brincadeira, acabou essa anarquia, acabou esse negócio de vamos ver. Acabou, chega. Chega. Porque o demônio. Acabou, chega.
Quer ver só? Para encerrar, deixa eu contar uma experiência para vocês aqui. Venha, né? Quem vai cantar aqui? Pode vir. Nesses dias que nós estamos trabalhando nas intercessões, Benjamin, não sei onde é que ele está lá atrás, Benjamin. Escuta essa. Ele estava dormindo. E ele passou uns diazinhos ruins. Falta de ar, um pouco por causa da mudança de clima. A Carol, que eu vou contar aqui, ela vai saber agora. Eu não contei para ela. Eu estava, Benjamin ruim, ainda com o peito carregado, aquelas coisas todas. E ele estava dormindo numa tarde. E eu olhando ele, Anne, dormindo. E eu comecei a observar ele, a dificuldade para respirar e tal. E eu comecei a pensar em tudo que a gente está vivendo nesses meses. É notório para a igreja o que nós estamos passando. E eu olhando ele ali, eu peguei assim e falei assim: Senhor, eu fiz uma vez isso com a Rafa, agora eu fiz com ele. Falei: Jesus, a tua palavra diz que existe um lugar que é escondido no Senhor, esconderijo do Altíssimo. Então, profeticamente, eu peguei o Benjamin, ele dormindo, falei: Senhor, vem o teu anjo, e eu escondo o Benjamin num esconderijo do Altíssimo, um lugar que só eu sei entrar, mas ninguém. Esconderijo fala isso, um lugar que só você sabe entrar. Peguei ele profeticamente, e escondi ele lá. Isso tem uns 15 dias para trás. Escondi ele lá. E aí me veio na mente uma crença, que tem aquela conversa de que tudo que você fala, o diabo ouve. E de certa forma é bíblico. Tudo que você professa, como é que você vai expulsar um demônio se não for falando? Ele ouve. E aí veio aquela flecha. O diabo ouviu onde é que eu escondi o Benjamin. Os demônios vão atrás dele. Crença. Isso eu ensino para crença. Aí Deus ministrou isso em mim e falou assim: eu governo a sua família. E aí eu lembrei que Deus me ministrou em mim assim, escute só, que a Bíblia diz assim que Satanás nos acusa de dia e de noite. E aí Deus falou no meu coração, diz assim: Ronaldo, o único lugar que Satanás ainda tem acesso a mim é no tribunal. Aí eu fiquei, faz sentido. Livro de Jó. Então, diz assim, os demônios, as falanges de demônios, as perseguições, os capetas, os trem tudo, eles só têm acesso ao céu se for no trono. Ele nos acusa. E aí eu fiquei pensando, mas vai que ele sabe onde é que entra. Ele falou assim: não, esse lugar ele não tem mais. Demônio não consegue achar mais, porque ele foi embora de lá. E existe um lugar em Deus que é um esconderijo tão bem fechado, tão bem guardado, que ele falou assim: pode descansar que o teu menino está guardado aqui em mim. É um lugar que só você sabe. Eu governo a sua família. Meu menino sarou do dia para a noite. E ele está lá guardadinho. Está lá. O demônio não acha ele lá, sabe por quê? Porque tem um muro de fogo cercando. O Bebra filha que ele é um escudo de broquel. Ele é o meu general de guerra. Se o demônio quiser pôr a mão do meu filho, queima tudo os dedos. Se ele quiser procurar minha família, eu saio, vou explodir todo mundo. Se alguém mexer com os meus filhos, eu saio batendo tudo, quebrando tudo. Eu desço da cruz, brincadeira. Mas assim, eu mexeu com a minha família, por quê? Porque o governo é dele. A educação da minha filha, é ele que governa. A sexualidade dos meus filhos, é ele que governa. O direito da economia, as minhas finanças, é ele que governa. O que os meus filhos veem, ouvem, é ele que governa. Os meus filhos aprenderam a amar a arte, a amar a música. Eles aprenderam a amar Deus. Ele olha para a lua e fala: foi Deus que criou. Ele olha para o sol e fala: foi o sol, foi Deus que criou. Ele olha para as pessoas e ele fala: foi Deus que criou. Você é imagem e semelhança dele. Ele nos governa. Ele nos governa. E hoje ele está chamando você e está dizendo assim: chega de fugir de mim. Eu estou entendendo esse princípio, dizendo: Senhor, nos governa de maneira completa.
essa igreja Ele governa, essa cidade Ele governa, cada centímetro quadrado dessa cidade, cada trevo dessa cidade, cada casa dessa cidade, cada boteco que tiver aqui, cada prostíbulo que tiver aqui, Ele governa e vai fechando. Eu profetizo que feche tudo, fecha boteco, fecha motel, fecha biqueira, fecha lugar que está corrupto, fecha tudo, que o Senhor passe em revista essa cidade, que o Senhor chacoalhe a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, que o Senhor chacoalhe os tribunais dessa cidade, que o Senhor chacoalhe as igrejas dessa cidade, que o Senhor chacoalhe as divisas dessa cidade. Ele nos governa.